E a gente começa essa edição do Bom Dia Rio Grande, ao vivo, aqui de Santa Maria, Rua dos Andradas, em frente à Boate Kiss, neste dia que marca exatamente os 10 anos da tragédia que matou 242 pessoas, deixou mais de 600 feridas. A gente está falando agora aqui da Rua dos Andradas, ela está bloqueada, por isso até a gente consegue caminhar aqui na rua. A gente vê que tem uma viatura da Brigada Militar ali. Olha, as últimas horas foram de muita emoção aqui em Santa Maria, durante a madrugada. Aqui em frente à boate, o Rodrigo vai mostrar, ainda tem algumas flores, alguns cartazes que foram colados aí durante essa madrugada. Ainda está montada aqui ao lado também uma estrutura de parte do palco, onde foram feitas algumas celebrações. Esse palco está bem aqui, em frente à boate, no meio da Rua dos Andradas. A gente tem, inclusive, imagens para mostrar aí como é que foi essa celebração feita durante as últimas horas aqui em Santa Maria. No início da madrugada, os amigos, familiares e sobreviventes caminharam em direção aqui à Boate Kiss para fazer essa homenagem. Essa caminhada começou aqui pertinho da Praça Saldanha Marinho e foi até a Rua dos Andradas, aqui exatamente neste ponto onde fica a boate. Nesse palco que foi montado em frente à boate, teve uma apresentação. Os dançarinos, eles buscaram resgatar a alegria de quem tinha saído para se divertir naquela noite. Aí, seguido pelos momentos agoniantes da tragédia até o momento do luto. Logo depois, rosas brancas foram entregues aos pais. E aí, por volta das 2 horas da madrugada, que é o horário provável que tenha começado o incêndio aqui na Boate Kiss, teve aí sim um momento que foi carregado de muita emoção. Não foi um minuto de silêncio, foi o que chamaram de o minuto do barulho. Vamos ouvir. Resgatar a memória é construir o futuro. Nosso minuto do barulho. Ainda nessa edição do Bom Dia Rio Grande, a gente vai falar mais aí de como foram essas últimas horas aqui em Santa Maria, momentos de muita emoção ao relembrar e ao prestar homenagem às vítimas aqui da tragédia. A gente vai conferir agora uma reportagem preparada pelo Jefferson Cabral, que relembra justamente alguns momentos dessa noite trágica aqui em Santa Maria e também alguns fatos que se sucederam nessa última década. É complicado, dia 24 agora ela faria 32 anos, então tu fica pensando como ela estaria, como seria, e não tem, já foi, já passou, vai ser 10 anos, para nós foi ontem. A saudade da dona Ligiane é para uma vida inteira. É uma música, é um cheiro de café, é uma comida que ela gostava, era um jeito dela falar, não tem como. O filho é para a vida toda, independente seja aqui fisicamente ou não. A Andriele é uma entre os 242 jovens que morreram na noite de 27 de janeiro de 2013. Era por volta das 2 da madrugada quando o músico Marcelo de Jesus dos Santos acendeu a chama que incendiou o isolamento acústico da boate. A partir daí, o pânico tomou conta da danceteria. O Gabriel, que hoje é presidente da Associação das Vítimas, estava na festa. E eu falei para os meus amigos que estavam comigo, acho que é briga. E nisso, entrei num vão, na parte central da boate, entrei num vão, dei alguns poucos passos e parei na multidão, porque as portas estavam trancadas, já estava todo mundo trancado ali. Sobreviventes foram socorridos em hospitais da cidade e os casos mais graves, transferidos. O Arnaldo fazia plantão no Hospital Universitário de Santa Maria. Eu recebi naquele dia inúmeros telefonemas de profissionais de outras localidades se dispondo a virem para Santa Maria para prestar atendimento. Alguns chegaram a vir, mas nós conseguimos, com o nosso staff, atender os pacientes naquela ocasião. Familiares lotaram a frente dos hospitais atrás de informações. No centro desportivo da cidade, estruturas foram montadas para o reconhecimento dos corpos e para o velório coletivo.
16 pessoas foram indiciadas pela polícia como responsáveis pelo incêndio, mas só 4 viraram réus. Os sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os músicos da banda, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, foram presos no mesmo dia da tragédia, mas 4 meses depois passaram a responder o processo em liberdade. 8 anos depois, após uma série de recursos, os 4 réus foram julgados em dezembro de 2021, no Foro Central de Porto Alegre, pelo homicídio doloso de 242 vítimas e pela tentativa de homicídio de 636 pessoas. Foram 10 dias de júri, que terminaram em penas de 22 a 18 anos de prisão. Mas depois de 8 meses, o julgamento foi anulado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, que apontaram falhas no andamento do júri que poderiam interferir na sentença. É importante que se diga que a decisão proferida aqui pelo Tribunal de Justiça não foi no sentido de absolver os acusados, nem mesmo de inocentá-los. Não houve uma análise do mérito, uma análise dos fatos, mas sim o reconhecimento de algumas questões formais que, no entender do Tribunal de Justiça, por maioria, é preciso que se diga, deveria haver a realização de um novo julgamento. Mas o Ministério Público tem se empenhado, se empenha e se empenhará para fazer prevalecer essa decisão do Tribunal do Júri. A gente busca a responsabilização e a condenação desses 4. Assim como buscamos em outras frentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos a responsabilização de mais pessoas. Então, são muitas frentes de justiça e que a gente busca justiça em todas. Na Justiça Militar, 8 integrantes do Corpo de Bombeiros foram julgados. 3 foram condenados a prestar serviços comunitários. Para prevenir outras tragédias, ainda em 2013, foi criada a Lei Kiss. A partir dela, bombeiros passaram a ter mais autonomia para aplicar penalidades a estabelecimentos sem plano de prevenção e proteção contra incêndio. Mas em novembro do ano passado, a lei foi flexibilizada, simplificando licenças de empreendimentos de baixo e médio risco de incêndio. Nesses 10 anos, me parece que houve um certo afrouxamento nas regras que tentam conter os incêndios. Eu acho isso bastante grave. Então seria empreendimentos, nessa última alteração que teve em novembro de 2022, empreendimentos que teriam no máximo até 200 metros quadrados, no máximo dois pavimentos, que não, enfim, comportassem manipulação de inflamáveis, né, de possibilidade que tivesse possibilidade efetiva de incêndio. Enfim, tem uma série de regras que a lei traz, né, e que isenta essas pessoas do próprio alvará do Corpo de Bombeiros. O prédio onde funcionava a boate passou por uma descontaminação e os pertences das vítimas foram recolhidos e entregues aos familiares. Ao longo dos anos, a fachada recebeu uma nova pintura, protestos e também homenagens. Após a desapropriação do prédio pela Prefeitura, a Associação de Familiares e Sobreviventes fez uma campanha para a elaboração do projeto para um memorial às vítimas. Mas em 2018, a defesa dos familiares pediu que o prédio fosse mantido como um local de provas até o julgamento. Hoje, a associação disse que estuda formas de construir um memorial. Temos tido conversas internas buscando parceiros para nos auxiliar nessa... para entender como funcionam as etapas das obras, né? Entender todo esse processo do que se trata essa obra, e do que precisa e como precisa e onde buscar. Então, nós temos tido avanços e acredito que esse ano teremos uma concretização desse andamento. Um espaço de homenagens e para lembrar de quem sempre estará presente. Tudo lembra, a gente acorda pensando nela e dorme pensando nela. Filha para sempre.